Então, o conceito de história natural da doença. O que é isso? História natural da doença é como uma doença evolui ao longo do tempo se você não fizer nada para tratar ou para cuidar, tá? De uma forma geral, a gente tem doenças que são agudas e transitórias, elas acontecem e depois elas vão embora. Mas quando a gente está falando de doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, elas são doenças que têm uma evolução ao longo do tempo. Por que é importante a gente entender esse conceito? Porque no que a gente conhece a história natural da doença, a gente vai ver que a cada fase da doença, a gente pode ter diferenças nos exames de interpretação. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês da área da endócrina que vão ficar bem claros para a gente entender esse conceito de história natural da doença. O primeiro exemplo é o diabetes. Vocês já ouviram falar no pré-diabetes, certo? Então, quando a gente está falando de história natural da doença diabetes mellitus tipo 2, a gente tem uma fase inicial em que a gente tem insulina alta, mas com a glicemia ainda normal. A gente tem uma fase em que essa insulina ainda está alta, mas você começa a ter a glicemia alta também. Isso é causado pela resistência à insulina e um início de disfunção do pâncreas. E essa fase é o que a gente chama de pré-diabetes. E a gente tem uma fase em que a insulina começa a cair, e aí a glicemia continua alta, e aí é onde a gente tem a fase do diabetes clínico. Então, dependendo da fase da doença, a interpretação do exame é diferente. No caso do hipotireoidismo, que é o segundo exemplo, vamos pensar na tireoidite de Hashimoto, que também é uma tireoidite, uma doença crônica progressiva ao longo do tempo, tá? A gente pode ter uma fase da doença em que eu tenho TSH e T4 normais, só os anticorpos alterados. A gente pode ter uma fase da doença em que o T4 ainda está normal, sendo compensado por um TSH alto. E a gente pode ter a fase clínica da doença em que o TSH está alto e o T4 está baixo. Então, muitas vezes, a pessoa fala, mas eu tenho Hashimoto, meus exames estão normais. A pessoa pode ter o Hashimoto. Nossa, mas eu tenho diabetes, meus exames ainda estão normais. A pessoa tem a predisposição, né, ao diabetes. A pessoa tem a doença tireoidite de Hashimoto, que vai ter a predisposição para o hipotireoidismo. Então, conhecer a história natural da doença é também saber interpretar o exame, entendendo em que fase da doença aquela pessoa tá. Faz sentido, gente? Deu para entender o que eu quis dizer? Então,